Fala, rapaziada. Estamos aqui para nossa 8ª aula. Tô eu e o Goku aqui para seguir com vocês nosso curso de História do Brasil do zero, né? Então vamos abrir a aulinha aqui para a gente seguir. Já abriu aí com a foto do Pedrão, Pedro II. Aula 8, modernização, mão de obra e guerra no segundo reinado. Temas muito importantes para a gente nessa nossa continuidade, né? Então vamos que vamos. Começando falando aí sobre a transição, nossa última aula falou sobre o período regencial, né? E nesse momento a gente vai ter o Dom Pedro assumindo antes da maioridade, né? Os liberais eles estavam incomodados com os conservadores no poder, né? E a única forma que eles acreditavam para evitar, para encerrar o que eles consideravam uma desordem, né? A busca pela salvação da nação, era a figura do imperador assumindo esse poder, né? Então, nesse momento, Pedro, né, tinha 14 anos e eles vão começar uma campanha na mídia da época, né, jornais, revistas, buscando antecipação dessa maioridade. Isso vai ganhar o apoio da população, né? E aí, com esse apoio, com a propaganda, essas manobras liberais elas vão surtindo um efeito aqui no Brasil. Então você vai ter aí em julho, 23 de julho de 1840, a Assembleia votando essa questão da maioridade e aclamando o Pedro como imperador do Brasil aos 14 anos, né? Nesse momento você tem o golpe da maioridade e também uma vitória liberal, né? Onde ali dava início a um governo de quase meio século, que é o governo de Pedro II, né? De quase mesmo, né? Foram 49 anos de governo de Pedro II, de 40 a 89. Bom, os liberais eles vão usar a máquina do poder para garantir vitórias nas eleições, né, nas eleições para a Câmara dos Deputados. Então, eles vão pagar pessoas para agredir eleitores, eles vão roubar urna, eles vão colocar crianças, escravizados, até defuntos como eleitores. Se tiver algum vascaíno ou vascaína assistindo minha aula, vai ser... Eu também sou vascaíno, vai se identificar com as eleições no Vasco, né, que defunto vota, é uma coisa doida, né? E com isso eles vão vencer as eleições. Só que, como foi uma eleição muito violenta, né, a gente tem essa eleição chamada de eleições do cacete. Quando estou dando aula nas escolas, nos cursos pré-vestibulares, eu coloco esse termo no quadro, eleições do cacete, alguns alunos ficam meio assim, né? Porra, o professor está escrevendo cacete no quadro, como tem aqui no nosso PDF. Só que é o nome, gente. Se tiver que cair no teu vestibular eleições do cacete, vai cair. Tá? Na tua prova militar, o que você vai fazer? Vai estar lá. Eleições do cacete, não tem como a gente fugir. Né? Os conservadores que vão ser os derrotados nessas eleições, eles vão começar a pressionar o imperador. Falar, qual é, Pedrinho? Vai deixar ficar assim? A gente tem que fazer alguma coisa. Vai começar a pedir anulação dessas eleições. E Pedrinho vai comprar essa briga, vai anular as eleições. Nesse início, o Pedro ele vai iniciar, Dom Pedro II vai iniciar uma marca do governo dele ao longo desses 49 anos, que é o rodízio entre partidos, né? Então, ele vai, em 41, nomear um partido, um ministério, desculpa, de perfil conservador, né? Vai continuar a ideia da centralização política do final da regência, né? Aumentando a força do Estado sobre as províncias, sobre a questão judicial, né?
Mas ao longo desses 49 anos ele vai fazendo um rodízio, inclusive em alguns momentos tendo ministérios mistos. A gente, ao longo da aula, vai trabalhando isso melhor. Um ponto importante, né, já começando com uma rebelião, é a rebelião praieira, né? Pernambuco sempre foi uma região de bastante conflito político. Pernambuco, durante boa parte da história do Império, teve na mão de famílias tradicionais. Duas famílias são muito importantes em Pernambuco. Uma são os Rego Barros e a outra são os Cavalcantes, né? Elas se uniam por laços de parentesco, né? O casamento, isso você estuda na Europa, no Brasil, em qualquer lugar. O casamento é uma forma de manutenção de poder, né? Então, quando você casa famílias de uma elite, você está mantendo essa elite estruturada, né? E durante esse período, né, que eles comandavam em Pernambuco, eles vão usar o poder público a favor dos seus interesses, né? Então, vão colocar familiares em cargos públicos, vão, enfim, usar o poder público para beneficiar as famílias. E isso é óbvio que vai gerar um descontentamento popular. Outro ponto também de descontentamento popular, e é algo que a gente está falando já há várias aulas aqui nesse curso, é o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio, né? A gente falando de Pernambuco, em 1844, de 77 casas comerciais, só 23 eram de brasileiros. O resto era de português. E os portugueses, eles utilizavam, né, um certo... eles davam preferências aos seus patrícios, aos seus companheiros de nacionalidade. Então, esses portugueses, eles acabam empregando quase sempre portugueses também. Então, isso causava ressentimento nos brasileiros, causava um sentimento anti-lusitano nos brasileiros. Bom, um grupo de liberais vai formar um novo partido. Eles querem romper essa sequência de comando dessa família tradicional, dessas famílias tradicionais, e vão formar um novo partido, que é o Partido da Praia. Tem esse nome porque o principal jornal que difundia suas ideias, divulgavam suas ideias, o Diário Novo, ficava na Rua da Praia, em Pernambuco. E aí, quando chegamos em 45, você vai ter um presidente da província sendo nomeado um liberal, que é o Antônio Chichorro da Gama. Até por conta desse rodízio que Pedro fazia, você vai ter um liberal sendo indicado. E ele já vai chegar com o pé na porta. Ele vai trocar 600 cargos. Ele vai pegar 600 autoridades locais e vai simplesmente mudar. E para esses cargos, ele vai convidar os praieiros, ele vai convidar os seus aliados, né? Só que a gente está falando de um período de rodízio, né, rapaziada? Então, anos depois, os conservadores vão voltar ao poder e vão revidar. Vai fazer o revide, né? Em 1848, 40 proprietários rurais, 40 proprietários de terras rurais que eram ligados ao Partido Praia, eles vão ser demitidos, né, pelos conservadores. E aí, eles vão se recusar a entregar o cargo. Eles vão chegar e falar, daqui ninguém me tira, né? E, com isso, você vai ter o início da Revolução Praieira, né? Então, se a gente for parar para analisar um motivo imediato para o início da revolta, da rebelião praieira, da Revolução Praieira, é disputa de cargos públicos, é disputa de poder, né? Mas se a gente for analisar uma conjuntura maior, a gente tem outros cenários que eu já mencionei, né? Então você vai ter a luta começando em Olinda, né? E vai se estender até a Paraíba,
vai reunir trabalhadores, lavradores, rendeiros, desempregados, senhores de engenho, você vai ter várias classes sociais envolvidas, né? Durante a luta, você vai ter sendo redigido o Manifesto ao Mundo, né? Onde é exposto as exigências mais radicais durante essa revolta, como voto livre e universal para o povo brasileiro, plena liberdade de comunicação dos pensamentos, né, por meio da imprensa, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. E quando você fala de trabalho como garantia de vida, né, você está falando de um trabalho assalariado. Então, nas entrelinhas, você está claramente falando, enfim, da escravidão. O comércio na mão dos brasileiros, né, a efetiva independência dos poderes constituídos, o fim do poder moderador. Isso era muito pedido por liberais mais radicais, não os liberais que eram beneficiados no rodízio, mas aqueles mais exaltados, né? Aqueles que são mais radicais. Deixa eu botar meu celular no silencioso, para vocês não são obrigados, né, a ficar ouvindo plim-plim, né? Vocês não estão na Globo. Eu sempre coloco, mas hoje eu esqueci. Mas, enfim, e com isso, né, você vai tendo também nas batalhas os praeiros avançando, conquistando algumas vitórias, né? Só que aí, quando eles vão dar o bote final, né, dominar Recife, você vai ter as tropas imperiais ali impedindo. Então, você vai ter os principais líderes condenados à prisão perpétua, porém, como você vai ter algumas lideranças ricas, proprietários de terra, como nós falamos lá no começo, eles acabam anistiados, ou seja, a prisão perpétua ela deixa de ser perpétua ao longo do tempo. Bom, agora a gente vai para uma discussão que cai bastante em prova também. Isso que eu vou falar agora é fundamental. Eu sempre falo isso, né? Mas isso é muito importante mesmo, que é o parlamentarismo brasileiro. Eu acabo sendo repetitivo, porque as coisas são fundamentais, porque a gente está fazendo um curso de História do Brasil do zero. Então, assim, cara, você reduzir a História do Brasil em 14 aulas apenas, né, é óbvio que a gente está evidenciando aquilo que vai te preparar melhor para a prova, enfim, aquela... Óbvio que algumas coisinhas a gente dá uma profundidade, mas a gente está te preparando, né? Mas isso é muito importante, que é o parlamentarismo brasileiro. Né? Tem muita questão que compara o parlamentarismo brasileiro ao inglês, que é o tradicional, e etc. Mas vamos lá. Buscando, né, uma estabilidade, né, Dom Pedro II ele vai introduzir o parlamentarismo no Brasil quando ele cria o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Vamos entender ao longo do nosso papo aqui o que significa esse cargo inventado, criado em 1847. A gente chama de parlamentarismo brasileiro ou parlamentarismo às avessas, porque ele funcionava muito diferente do parlamentarismo criado na Inglaterra, aquele do século XVII, que é adotado até os dias de hoje. Como é que funciona o parlamentarismo inglês? O povo vai às urnas votar no parlamento, vota em partidos, né? A maioria da Câmara, seja o partido com mais cadeiras ou as colisões de aliança, vão eleger ali dentro do parlamento o primeiro-ministro, né? Só que no Brasil Império a gente tem poder moderador, né? Então vai caber ao Pedro II indicar o presidente do Conselho de Ministros, né? Então ele indicava o presidente do Conselho de Ministros, esse presidente escolhia o ministério, né, que ele formava, apresentava para a Câmara de Deputados. Se o ministério fosse aprovado pela Câmara, passava a exercer o poder. Se fosse reprovado, a decisão caberia a Pedro II. Só que Pedro II normalmente não aceitava, dissolvia a Câmara, marcava novas eleições para poder
até ter um parlamento que aceitasse as suas ordens. Ou seja, absolutismo, porque ficava todo mundo na mão de Dom Pedro, né? Então, você tem aí sobre o parlamentarismo inglês aquela frase, né? O rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Né? O poder está, de fato, na mão do primeiro-ministro, que é eleito por esse parlamento. Aqui no Brasil, o rei reina, governa, manda, desmanda, né? O rei faz tudo. Então, você vai ter o historiador José Murilo de Carvalho, que eu gosto bastante, né? Caracterizando essa política como um teatro das sombras, né? Um teatro ali onde todo mundo está submetido ao imperador, um teatro de meio de fantoche, né? Mais ou menos por aí. Outra coisa que também a gente tem que discutir, que também está dentro desse debate, é essas diferenças e semelhanças entre partido, né, conservador, partido liberal. Os dois grandes partidos do Brasil eram o Partido Liberal e o Partido Conservador. Eles representavam a elite do Império. E se ambos eram elites, ambos têm muitos pontos em comum, né? Então, vamos lá. Manutenção da ordem social. Se eles são elites, eles querem continuar na elite. A manutenção do escravismo. Todos eles são donos de escravos, donos de terra, donos de indústrias que vinham nascendo ao longo do Império. Vamos falar disso mais tarde. E também a manutenção da unidade territorial, né? Enfim, das autoridades. Então, eles tinham pontos importantes. Né? Eles queriam manter os seus privilégios. Né? É isso que os separavam dos demais. É isso que dava poder a eles, porque o resto era excluído do cenário político. Só eles faziam política. Né? Tem uma frase, né, de um político pernambucano, Holanda Cavalcante, que cai em prova direto, todo livro didático, toda apostila tem, que é nada tão parecido como um Saquarema quanto um Luzia no poder. Nada tão parecido quanto um liberal, né, quanto um conservador no poder. Gente, é isso. Eles são muito parecidos, né? Você também vai ter alguma diferença, né? Os liberais eles eram favoráveis a uma descentralização maior, uma maior autonomia das províncias. Já os conservadores eles defendiam mais uma centralização política. Só que as semelhanças elas eram muito maiores do que as diferenças, né? E aí, como eu falei no começo da aula, você vai ter até um momento aí durante uns 4 anos do Império, você vai ter o Ministério de Conciliação, onde você vai ter os dois partidos juntos compondo o ministério. Esse jogo de alternância que Dom Pedro cria, esse jogo de troca-troca, esse jogo de alianças, vai trazer uma estabilidade, uma longevidade para o Império. Afinal, ele não fica 49 anos no poder à toa, né? Bom, indo para o aspecto econômico também, você vai ter o café assumindo a liderança. Gente, uma coisa que é muito importante a gente falar é que às vezes a gente está estudando a história do Brasil, era do açúcar. Parece que no Brasil só tem açúcar. Parece que no Brasil é todo mundo diabético, né? Só tem açúcar, é açúcar de manhã, de tarde e de noite. Era do café. Ninguém dorme mais no Brasil, porque vai ser café da manhã, comer e beber café, almoço, janta, né? Enfim, mineração. A gente comia ouro. Não é assim que a banda toca. A gente tem esse período do açúcar, período do café, é onde esses produtos eles exercem uma liderança econômica importante, né? E aí é mais ou menos isso que é importante a gente sempre falar também. Então, o período do café é quando o café ele assume a liderança. O café ele é introduzido aqui no Brasil lá pelo norte, em Belém do Pará, por volta de 1727. Né? O café, quando chega, ele era plantado por famílias como planta de quintal, uso doméstico. Quando você tem aí no século XVIII, né, mais para o final do século XVIII, os cafezais eles vão começar a ocupar algumas encostas próximas ao Rio de Janeiro.
é quando eles avançam para o Vale do Paraíba, né? O Vale do Paraíba ele vai se tornar ali por volta de 1830 o berço da cafeicultura comercial. Esses cafeicultores do Vale da Paraíba que vão enriquecer, eles vão ser conhecidos como barões do café, né? Eles vão ser ali a base de sustentação política e econômica do Brasil Império. Essa expansão do café, que faz o café assumir essa liderança, ela pode ser explicada por vários fatores, né? Primeiro, a modinha. A modinha é um fator. Você vai começar a ter o hábito de beber café se tornando moda na Europa e nos Estados Unidos. Isso gera uma demanda internacional desse produto. Então, a modinha é uma coisa. O cultivo do café ele tem um custo, um investimento muito mais baixo que o de cana-de-açúcar, né? Um cafeeiro podia durar 30 anos produzindo, enquanto a cana ela tinha que ser replantada de 3 em 3 anos, em média. O café ele se deteriorava, ele sofria menos do que a cana durante o transporte, ele resistia mais ao transporte, né? Então, você vai ter uma série de questões de que explicam o porquê do café, né? Nessa economia cafeeira também você vai ter a mão de obra escrava, obviamente. É uma economia voltada para a exportação. No século XIX, o Sudeste vai ganhar um papel de muito destaque em função do café e de outras questões comerciais, né? Quando a gente vai fazer uma análise, em 1919, o Nordeste tinha ali 51% da população escrava no país. Quando você vai analisar 1870, quase 60% dos escravos trabalhavam no Sudeste. O que mostra isso? Uma transição. A queda do açúcar e do algodão, que bombava no Nordeste, e a grande crescente do café, que bombava no Sudeste. Esse dado que eu dei no final também é outra coisa que a gente tem que estar ligado em prova, Enem, principalmente o ERG, análise de tabelas em números. Isso pode aparecer em prova, a gente tem que estar sempre ligado nos períodos, o que está rolando, para tentar encaixar esses números nesses períodos e contextualizar. Belezinha, belezinha. Modernização também no período aí do Império. A gente vai falar agora rapidamente. Opa, volta? Que isso? Está com vida própria, meu filho. Primeiro, né, a gente vai ter uma série de fatores que explicam o progresso do Império nesse período, né? Nessa segunda metade do século XIX. Uma delas é a construção de uma grande malha ferroviária, né? Uma malha ferroviária que, obviamente, traz rapidez, agiliza o transporte de mercadorias até os portos do litoral. Então, você vai ter ali a primeira malha ferroviária com 14 quilômetros de extensão. Ela foi criada por um empresário brasileiro, Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, né? Que em 1854 ele faz essa ferrovia que ligava a Baía de Guanabara à Serra de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Já lá no Nordeste, a necessidade de escoar a produção agrícola, principalmente a do açúcar, porque aquilo, o açúcar tem uma decaída, diminui a produção, mas não para de ter açúcar, né, gente? Só caiu, mas ainda existe o açúcar. Então, você vai ter ali um empreendimento financiado por capitais estrangeiros, principalmente ingleses, né, que é a Estrada de Ferro Recife-São Francisco, né, que começa ali em Pernambuco. Bom, no Centro-Sul, você vai ter quase toda a malha ferroviária sendo construída para escoar o café, o seu principal produto no Brasil. E aí o Barão de Mauá ele vai planejar a construção de uma ferrovia ligando Jundiaí a Santos, passando pela cidade de São Paulo. O plano de Mauá vai se concretizar ali no final mesmo ali da década de 60, 1868, com a inauguração dessa malha, né? A parte de Jundiaí,
né, você vai ter, né, de Jundiaí para frente, esses trilhos sendo financiados por capitais puramente brasileiros, principalmente dos cafeicultores, né, do Oeste Paulista. Inclusive, alguns livros trabalham como a onda verde do café, né, que ia se avançando, ia aumentando o número de ferrovias. Esse aumento da malha ferroviária abriu o interior de São Paulo à cultura do café. O custo do transporte vai diminuir, os lucros aumentam, o Porto de Santo vai se transformar no grande centro de comercialização de produtos. E aí, galera, que vai ter uma mudança de chave. O alto lucro que isso gera vai fazer com que grandes fazendeiros deixassem suas fazendas sob administração, sob responsabilidade de administradores, e vão construir casas nas cidades, onde eles vão abrir negócios, onde eles vão estimular a urbanização. Então, esse dinheiro do café e essa lucratividade que a redução de custos com transporte vai gerar, vai contribuir também para a urbanização, a criação de pequenas indústrias, de grandes comércios, enfim. Outro ponto importante também que facilita esse boom industrial é a tarifa Alves Branco. Bom, rapaziada, essa modernização do Império, ela vai contar muito com essa tarifa. Por quê? A tarifa Alves Branco vai aumentar os impostos sobre produtos estrangeiros, né? Sobre mais ou menos 3.000 produtos importados. Esses produtos que antes pagavam 15%, eles passaram a pagar de 20% a 60%, né? A média de 30% de taxação. Então, é óbvio que as rendas nacionais e do governo vão aumentar, né? Outro ponto também que é importante é a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir a importação de escravos. Então, os capitais que eram utilizados para traficar escravos da África para cá, vão acabar ficando livres para serem impostos nessa modernização, né? Então, o lucro do café, o dinheiro que antes era utilizado para o tráfico de escravizados, eles passam a ser investidos no setor industrial, né? No setor de transporte, enfim, são investidos na economia. Beleza? Eles vão contribuir para ter uma economia mais dinâmica. Então, você vai ter dezenas de indústrias sendo inauguradas, companhias de seguros, navegação a vapor, estradas de ferros, bancos, empresas de mineração, transportes urbanos, gás. Você vai ter uma série de coisas aí, né? Eu até coloquei um exemplo para você no teu PDF, né? O Barão de Mauá, né? Ele tinha muito dinheiro investido em muitas dessas empresas, ele vai se projetar como o maior empresário do Império. E assim, uma das maiores iniciativas do Mauá, que eu coloquei para vocês aí no PDF, é que ele vai comprar uma pequena fundição e estaleiro, né, com o nome Ponto da Areia, em Niterói, e em pouquíssimo tempo o estabelecimento já fabricava tubo de encanamento para navio a vapor, não sei o que, trilho de ferro, ou seja, bastante dinheiro aqui. Mauá também vai ter a companhia de iluminação e gás da cidade do Rio de Janeiro, vai fornecer luz para as ruas, para as residências na capital do Império. Bastante coisa importante. Duas coisinhas que eu preciso mencionar sobre esse período. Primeiro aí, a tarifa Alves Branco detona acordos antigos que nós já estudamos em outrora, onde a Inglaterra era beneficiada desde lá da independência, né? Tratado de comércio e amizade, e por aí vai. Isso deixa a Inglaterra irada por ser taxada, mas a Inglaterra vai fazer uma lei chamada Bill Aberdeen, que dava autorização de derrubar qualquer navio que estivesse traficando escravizados. Isso acaba dando uma forçada também ao Brasil
fazer a Lei Eusébio de Queiroz. Isso tudo que a gente está conversando acaba contribuindo, obviamente, para o surto de industrialização aqui no Brasil no segundo reinado. Beleza? Falando um pouquinho de mão de obra no Império, a Inglaterra, ela é óbvio que vai acumular lucratividade com tráfico de escravos, só que os ingleses vão mudar de atitude em relação a isso, né? Nós temos a Revolução Industrial, que não é uma matéria aqui do nosso curso, mas que é importante entender que a Revolução Industrial ela traz a necessidade da Inglaterra ampliar os seus mercados consumidores, né, em relação aos seus produtos, né? E você também vai ter a abertura dos portos aqui no Brasil, a Inglaterra tendo um comércio intenso com o Brasil, e isso iria aumentar se os trabalhadores deixassem de ser escravizados e passassem a ser assalariados, porque você vai ter um poder de compra maior, mais pessoas consumindo. Então, eu coloquei mais ou menos um cronograma aí em relação à questão do tráfico e a reação do Brasil, né? Em 27, em 1827, a Inglaterra vai exigir que Dom Pedro I extinguisse o tráfico, né, num prazo de 3 anos, para poder conhecer a emancipação política do Brasil. Em 1831, você vai ter uma lei brasileira proibindo já o comércio de escravos, mas essa lei ela acaba virando letra morta, ou seja, sem funcionalidade. Todo mundo caga para ela, ignora. E aí vem em 1845 o Bill Aberdeen, né, autorizando que a marinha inglesa prendesse ou bombardeasse os navios negreiros, né, enfim, para serem julgados na Inglaterra. É uma represália, como eu falei para vocês, a tarifa Alves Branco, né? E aí é óbvio que vem a Lei Eusébio de Queiroz, como eu falei para vocês. E aí a proibição do tráfico ela vai trazer um probleminha aos proprietários de escravos, né? Quem iria trabalhar para eles quando a escravidão acabasse? Nós temos um país com muita terra disponível, e como fazer para esse trabalhador não ser um poceiro? Porque no momento que ele deixa de ser escravo, ele vai querer ter sua terra. E ele vai começar o quê? Tem muita terra disponível, vamos tomar posse de uma terra para construir uma moradia e começar a nossa vida. E isso não era interessante para a elite, porque a elite queria explorar. A elite quer ser dona de toda a terra. A elite não queria que esses ex-escravizados ou futuros ex-escravizados estivessem ocupando terras, né? E com isso, o governo imperial, que concorda, a gente tem que parar com essa ideia de governo imperial abolicionista, para com isso, vai aprovar a lei de terras, que proibia o acesso à terra por doação ou ocupação. Só podia ser dono de terra quem comprasse a terra. Isso faz com que ex-escravizados, trabalhadores livres pobres, enfim, não tivessem acesso à terra. Show? Isso explica muito da própria desigualdade, né? Nesse sentido de terras no Brasil até os dias de hoje. Muitas moradias irregulares, uma série de coisas que são passíveis de debate no Brasil hoje e que são heranças desse período do Império. Beleza? Essa aulinha agora está rendendo. Outro ponto importante é a questão externa, que é a questão Christie, né? A Inglaterra ela era, como a gente já está falando aí, uma grande potência, era a maior potência desse período, né? A Inglaterra vendia para o mundo todo, por toda a América do Sul, mas a gente vai ter uma crise de relacionamento com a Inglaterra num certo período, que é a questão Christie. Você vai ter um navio inglês chamado Príncipe de Gales naufragando no Rio Grande do Sul. E aí, aqui no Rio de Janeiro, você vai ter 3 oficiais da Marinha Inglesa que estavam bêbados, né, andando pelo Rio de Janeiro, zoando os moradores e tal, sendo presos. E aí,
o representante inglês no Brasil, William Christie, ele vai falar que estava ofendido com a prisão dos oficiais, com o naufrágio do navio. Eles vão culpar o Brasil pelo naufrágio e, com isso, eles vão pedir uma indenização pelo desaparecimento do navio e punição para quem prendeu os oficiais ingleses. Dom Pedro II ele diz que aceita pagar a indenização, porém exigia um pedido oficial de desculpas por parte da Inglaterra, porque ele também se sente ofendido pela reação do William Christie. E diante disso tudo, né, o governo inglês vai olhar no WhatsApp e ignorar, né? Não vai responder, não vai dar pedido de desculpa nenhum, não vai nem dizer que sim, nem que não, vai ignorar totalmente o Brasil, né? Então, isso vai gerar toda uma crise. O Brasil vai romper as relações diplomáticas com a Inglaterra, né? Essa questão vai ser entregue ao Leopoldo I para poder mediar a briga entre Brasil e Argentina, né? Vai dar ganho de causa ao Brasil, mas você só vai ter a relação dos dois países voltando a acontecer depois de 3 anos, né? Ou 2 anos. 2 anos. Dei uma cola aqui no teu PDF, 2 anos. Né? Quando a Rainha Vitória vai pedir desculpa para Dom Pedro II, né? Fala assim, I'm sorry, e aí vai resolver o problema. E para a gente terminar essa 8ª aula, Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai também é uma guerra, é uma matéria que cai bastante. É uma guerra que não é difícil de entender, ela é bem tranquila. Você vai ter, ao longo do Segundo Reinado, o Brasil se envolvendo em vários conflitos, em várias confusões na região platina, né? É um local rico, estratégico, e ali vai ser palco desses conflitos. É uma região que é cortada por diversos rios navegáveis, né? Como o Rio Paraguai, o Rio Paraná, o Rio Uruguai. Esses 2 últimos aí, que é o Paraná e o Uruguai, eles desembocam no Rio da Prata, que era um rio usado por comerciantes, tanto sul-americanos quanto europeus, para poder transportar produtos, mercadorias aos portos, né? E que ou vinham da Europa ou saíam para a Europa. E com isso, era um local muito importante. E esses países sul-americanos eles vão lutar pelo controle dos rios, das terras, do gado. E isso tudo gera poder, né, gente? O Império Brasileiro ele vai intervir várias vezes na região, né? Por exemplo, ele vai invadir o Uruguai para derrubar o governo do Blanco Manuel Oribe e colocar no poder em seu lugar um Colorado. Blanco e Colorado são os partidos lá, né? Vai colocar em seu lugar o Frutuoso Rivera. Isso em 1851. Um ano depois, eles vão invadir a Argentina para retirar o Juan Manuel Rosas do poder, né? Mas um ano depois invadem novamente o Uruguai para tirar do poder o Atanásio Aguirre. Esse Atanásio Aguirre ele era aliado do governante do Paraguai, o ditador paraguaio Solano Lopes. E aí o Solano Lopes vai se sentir ofendido. Vale lembrar que o Paraguai ele era um país de economia crescente, ele vinha crescendo na América Latina. E o Solano Lopes ele vai se sentir ofendido e vai mandar, né, apreenderem o navio brasileiro Marquês de Olinda, que estava indo para o Mato Grosso. E assim que ele apreende o navio brasileiro, ele vai declarar guerra ao Brasil. Quando ele declara guerra ao Brasil, inicia-se a Guerra do Paraguai, né? Então você vai ter o governo argentino também se metendo,
Então, o governo argentino vai proibir os paraguaios de atravessarem o seu território, para poder atacar o Brasil pelo Rio Grande do Sul. Lopes, então, declara guerra à Argentina, então você já vai ter Brasil e Argentina unidos contra o Paraguai, até que em maio de 65, Pedro II, governante do Brasil, Bartolomeu Mitre, governante da Argentina, e Venâncio Flores, governante do Uruguai, se unem e formam a Tríplice Aliança para enfrentar o Paraguai. Né? Os historiadores mais atuais, eles dizem que a Guerra do Paraguai foi provocada pelos próprios sul-americanos e por seus interesses. Né? Antigamente, na historiografia antiga, né, os pais de vocês estudaram que foi pressão da Inglaterra, porque a Inglaterra queria impedir que o Paraguai crescesse, que não sei o quê, e piriri. Não, nada. Foi interesse mesmo. Então, quando a gente vai analisar friamente, o Brasil ele tinha interesse em impedir a formação de um Estado nacional forte, onde hoje está Uruguai, Argentina, Paraguai, porque ele queria assegurar a livre navegação, ele queria garantir seus ganhos de fronteira ao longo do Império, ele queria influenciar esses países, né? A Argentina queria garantir a unidade do seu país, ela não queria perder território, ela era ameaçada, né, pelo fato ali de duas províncias dela, né, Entre Rios e Corrientes. Eles queriam se separar para formarem países independentes. O Paraguai apoiava essas províncias, né? O Paraguai ele queria uma saída pelo mar, né? Ele não queria ser anexado pelos vizinhos, ele queria crescer territorialmente, queria influenciar regiões, por isso apoiava a independência de províncias argentinas. Então você tem motivações próprias sul-americanas para explicar a guerra, beleza? No começo, numa primeira parte da guerra, você vai ter o Paraguai obtendo vitórias, né? Mas você vai ter as guerras marítimas, né, digamos assim. Na verdade, elas são nos rios, mas são as marinhas guerreando. Né? O Brasil começa a se mostrar superior e começa a virar o jogo. Quando a guerra sai da terra e a guerra vai para as águas, o Brasil começa a virar o jogo, vai começar a vencer os paraguaios, né? E vence uma batalha muito importante, que é a Batalha Naval do Riachuelo, né? Ocorrida no Rio Paraná. Ainda ali em 1865, você vai ter as forças do Brasil, que eram compostas pelo Exército, Guarda Nacional, Voluntários da Pátria, né, vencendo as guerras. O Exército brasileiro pode ter chegado ali, alguns livros trabalham com a ideia de 200 mil homens, então era um exército bem grande. Você vai ter uma superioridade populacional e econômica que dá força a essa tríplice aliança em relação ao Paraguai e vai ser decisiva para o rumo das guerras. A segunda fase da guerra, depois que o Brasil vira o jogo, começa a ser marcada por uma sucessiva quantidade de vitória das tríplice aliança. Paraguai não sabe a hora de parar. Paraguai resiste. Né? Em 1868, né, comandado por Duque de Caxias, você vai ter a Tríplice Aliança conquistando a fortaleza de Humaitá, vencendo uma série de outras batalhas importantes, e essas vitórias vão dar abertura para que a Tríplice Aliança caminhasse para Assunção, a capital do Paraguai, que vai ser conquistada em janeiro de 1869. A última fase da guerra é perseguir Solano Lopes. Né? Perseguir Solano Lopes, e essa perseguição é conhecida como Campanha da Cordilheira, foi comandada pelo Conde d'Eu. Conde d'Eu ele é marido da princesa Isabel, né? E o presidente paraguaio vai ser morto por soldados brasileiros em Cerro Corá, em 1º de maio de 1870. O Paraguai não soube a hora de parar, né, gente? Então, o Paraguai ele vai ter uma guerra desastrosa, 95% da população masculina do país morre, né? Você vai ter muitos civis, militares morrendo por causa de epidemias como cólera,
péssimas condições de higiene que a guerra vai trazer, habitação, fome. O Paraguai vai perder 140 quilômetros de território. O Paraguai ele vai ter uma série de complicações que se estendem até os dias de hoje. O Paraguai sente dificuldade de crescimento até os dias de hoje por conta de reflexos da Guerra do Paraguai. O Brasil ele vai incorporar territórios, né? Vai garantir a ligação fluvial aí com o sul do Mato Grosso, vai se manter hegemônico na região, só que isso tudo vai ter um custo muito alto, né? Você vai ter aí uma estimativa de 100 mil mortos em combate, né? Outros já falam mais de 25 mil, enfim, varia muito isso. Os gastos com a guerra foram 11 vezes maiores do que o orçamento do governo brasileiro por ano. Então, só a guerra custou 11 vezes o que o governo brasileiro tinha prometido gastar no ano. Isso vai gerar um déficit econômico. Esse déficit vai fazer com que o Brasil aumentasse sua dívida externa, né, porque vai precisar pegar empréstimos com banqueiros ingleses para poder deixar isso tudo assentado. Bom, a Argentina, na época, tinha 1,5 milhão de habitantes, perdeu 18 mil soldados. O Uruguai foi quem teve menos perda, foi mais ali uma figuração. Outra coisa que é importante também, que resulta da Guerra do Paraguai, vai ser importante para as próximas aulas, é o fortalecimento do Exército Brasileiro. Militares brancos vão lutar ao lado de soldados negros, vão voltar da guerra questionando a escravidão, questionando a monarquia, porque eles vão lutar ao lado de soldados uruguaios e argentinos que são republicanos, né? Isso vai fazer com que os militares brasileiros se aproximassem das ideias republicanas. Enfim, isso já começa a fazer uma movimentação tanto do exército contra a escravidão e do exército a favor da república. E, nisso tudo, um exército favorecido, fortalecido, bem visto pela sociedade. Beleza? Espero que tenha sido de bom proveito para todo mundo. Essa aula ficou maiorzinha, né? E é isso. Vamos junto. Tem mais aulas por aí. Tamo junto.